falar um pouco mais sobre a saúde do coração. Claro que a gente está falando sobre a morte do João Paulo Diniz, né, empresário também, que morreu neste fim de semana aos 58 anos após sofrer um mal súbito, né, com histórico de prática de exercícios. Aparentemente, o que a família acredita que aconteceu, Joel, foi que ele sofreu um infarto, né? Foi. E a gente vai falar sobre isso aqui com o ouvinte da Rádio Bandeirantes, com o Dr. Fernando Platânia. Ele é mestre em cirurgia cardíaca, trabalha em 2 hospitais dos mais renomados que a gente tem aqui no país, né? O Hospital Albert Einstein e o Hospital Sírio-Libanês. O doutor já está aqui na linha nos ouvindo. É claro que o doutor não deve ter conhecimento do estado de saúde mesmo do João, né? Mas é importante nesse momento a gente tratar de forma mais ampla, né? De como que devemos cuidar do nosso coração. O que a gente deve fazer? Porque não deixa de assustar. Isso chama atenção e deixa muitos preocupados, com certeza. Doutor Fernando, é um prazer recebê-lo aqui no Bora Brasil, viu? Uma ótima tarde. Obrigado por nos atender. Boa tarde. Tá tudo bem com o senhor? Graças a Deus, eu que agradeço. É uma honra, eu sou ouvinte da Rádio Bandeirantes diariamente, né? Então, para mim é uma honra. Eu acho assim, teve um fato que não foi divulgado, e de uma maneira, apesar da tristeza, serve para tranquilizar um pouco toda essa incerteza e essa surpresa. Na verdade, no livro que o Abílio Diniz escreveu em 2004, Caminhos e Escolhas, ele comenta uma passagem que o João Paulo teve, aos 28 anos, um diagnóstico de uma cardiopatia congênita, que se chama miocardiopatia hipertrófica. É uma pequena porção de músculo que cresce dentro do coração, que tem que ser acompanhada continuamente, às vezes necessita ser submetida a uma cirurgia, e na época, segundo o relato no livro, ele foi proibido de fazer atividades esportivas. Ele foi levado, inclusive, para o Mass General, que é o Massachusetts General Hospital em Boston, ouviu opiniões. Só que, assim, parar de fazer esporte não era uma opção. Então, ele seguiu fazendo. É uma condição que o indivíduo não ele pode até fazer esportes leves, mas jamais competitivos. Entretanto, o João Paulo deveria ter um acompanhamento profissional muito próximo para detectar. O que mata os indivíduos portadores desta cardiopatia, veja bem, eu estou falando em cima de hipóteses e de informações que estão num livro do pai e que não foram divulgadas, porque, na verdade, como não teve autópsia, não se pode dizer com certeza, mas muito provavelmente, por ele ter essa cardiopatia congênita, ele fez uma arritmia maligna, né? Quem tem esta cardiopatia, essa miocardiopatia hipertrófica, vários atletas acabam descobrindo quando tem uma parada cardíaca, é secundária a uma arritmia ventricular, ou seja, o coração subitamente para de bater e ele fica eletricamente instável. Então, isso é um dado que eu também não sabia, quando eu fui estudar os motivos, porque não é comum que um atleta de performance, sobretudo no nível do João Paulo, com o poder econômico que tinha, submetido provavelmente aos melhores exames diagnósticos, tivesse tido um infarto depois de uma prova da qual ele estava habituado muito mais leve das que ele participa. Então, nesse caso do João Paulo, essa informação é muito relevante e são poucos os canais de comunicação que divulgam. É verdade. Jovem, né? Com 58 anos de idade. Ele foi diagnosticado aos 28 com essa condição. Nossa. Pois é. E realmente, os meus doentes, por exemplo, dependendo do grau, porque é uma porção de músculo que vai crescendo dentro do coração. Às vezes eles precisam ser operados, existem outras técnicas, medicamentos, mas uma coisa é diagnosticado em geral, que é o que o pai dele relata no livro, ele foi proibido de fazer qualquer atividade. Mas não era uma opção, porque era a vida dele. E o senhor também proíbe os pacientes que têm desse mesmo problema de não fazer nenhum tipo de atividade ou uma atividade mais moderada e monitorada? Então, a gente tem que fazer vários exames para saber se ao esforço ele pode ter sinais de que ele pode ter arritmia. Às vezes a gente tem que implantar um marcapasso específico, que também é um desfibrilador, então se ele tiver, ele na hora já leva o choque, entendeu? Então, são muitos casos diferentes que a gente avalia, porque é o grau de hipertrofia, o quanto de músculo ele tem dentro dessa porção do septo, né? Agora Oi, perdão. Pode terminar, doutor, eu faço a pergunta na sequência. Eu acho relevante também abordar o outro aspecto, que são indivíduos
Eu, na verdade, trabalho aí, mas eu moro em Santos. E é muito comum, temos várias provas aqui, e indivíduos que começam a correr, fazer provas até prolongadas, sem uma avaliação criteriosa. Faz apenas aí um eletrocardiograma, um ecocardiograma simples, e isso não é suficiente para você avalizar que esse indivíduo tenha condições de fazer exercícios mais intensos. Então, isso também tem que ficar claro. Era nisso que eu queria entrar, inclusive, com o senhor, doutor. A gente acabou se interrompendo, mas a pergunta ia ser sobre isso mesmo, né? Algumas provas de corrida de rua, isso não é comum, mas prova de natação, por exemplo, eu posso falar porque eu já fiz prova de travessia marítima, eles exigem exame cardíaco, né? Porque você tem que apresentar ali um atestado do médico de que você está em condições de saúde, mesmo com todo o atestado de treinamento que você faz, de que você tem uma condição de saúde para a prática de exercício. O que eu queria saber é que tipo de acompanhamento que quem está nos ouvindo aqui está até pensando em mudar de vida, começar a praticar um esporte regularmente, precisa fazer para entrar numa dessas, para começar uma corrida de rua, começar uma natação, jogar bola, por exemplo. Tem muita gente que faz, né, Joel, exercício só aos fins de semana. Qual que deve ser o tamanho da preocupação? E a periodicidade, né, desse acompanhamento. Exato. Sim, isso é importante, porque, veja bem, hoje nós temos um arsenal tecnológico que permite para a gente evitar muitas dessas tragédias. Eu tenho doentes que, se eu não tivesse colocado este marca-passo específico, que tinham a doença do João Paulo, já teriam morrido. Mas no momento que eles fizeram a arritmia, eles levaram um choque e foram salvos. Agora, uma pessoa que queira iniciar uma atividade física mais intensa, eu sugiro que, porque às vezes ela pode procurar um cardiologista e ele não tem noção da intensidade do que o paciente vai querer realizar. Então, existem os médicos do esporte, ou seja, eles podem, dependendo da faixa etária, hoje nós temos exames somente para citar, uma angiotomografia coronária, que é uma tomografia que em 20 minutos vê todas as coronárias e possíveis pequenas placas de gordura que possam haver. Nós temos monitores que são implantados embaixo da pele e que gravam o batimento cardíaco por um mês, ao invés daquele holter que é colocado no corpo, né? Então nós temos hoje esses chips que podem ser implantados justamente para ver se esse indivíduo em algum momento pode fazer algum tipo de arritmia. Temos o teste ergométrico clássico da esteira, só que com uma outra modalidade que se chama ergoespirométrico. Temos a ressonância cardíaca. Então, hoje nós temos um arsenal que dá para prevenir, e são exames cobertos pela maioria dos convênios, exames simples, a grande maioria não invasivos, né? Mesmo esse do chip implantado é uma incisão de 1 centímetro, 2, e você implanta, e ele grava um mês de batimentos. Então, assim, eu sugiro que dependendo por exemplo, se o indivíduo quer se destinar a fazer provas de 10 quilômetros, digamos assim, ou nadar 2, 3 quilômetros, é uma avaliação. Se ele quer correr maratona, é outra avaliação. E o médico que faz medicina do esporte, ele tem um guideline a seguir, das sociedades americana, brasileira, e cada indivíduo desse tem uma sequência de exames e avaliações para que ele passe em segurança. Então, esse caso do João Paulo fugiu desse escopo. Ou seja, ele tinha uma cardiopatia congênita e, assim, de alguma maneira ele devia fazer controles periódicos, mas em algum momento, sobretudo com o passar da idade, ele não é mais tão jovem, houve muito provavelmente, né, nós não vamos ter necrópsia, autópsia, mas uma instabilidade elétrica grave, que é o que mata os pacientes portadores dessa patologia. Olha o que o senhor disse, né? O paciente do senhor, se não tivesse identificado o problema no passado e colocado lá o equipamento que o senhor disse, que eu não me recordo do nome mais, ele provavelmente já estaria morto. O marca-passo, né? Eu ouço muitas pessoas dizerem o seguinte, falar, eu não vou fazer exame, senão eu vou descobrir coisa ali, não vou caçar chifre na cabeça de égua. E não é por aí, gente. Quando você descobre determinado problema, como o doutor Fernando acabou de dizer pra gente, hoje há muitos recursos, inúmeros recursos na medicina. Mesmo sendo grave o problema, dá para você ter uma longevidade interessante, mas para isso você tem que identificar o problema para tratar, para resolver o problema. Se for preventivo, melhor ainda. Exato. Né? Até mesmo, né, doutor, quem a partir de hoje resolver fazer uma caminhada, falar, pô, eu sou sedentário, vou caminhar a partir de amanhã, vou começar a andar aí 2, 3, 10 quilômetros. Todo cidadão tem que fazer esses check-ups periódicos, né, doutor? A partir dos pelo menos aí 40 anos de idade, eu acho fundamental, se bem que hoje a gente tem
visto muito mais precoce. Eu mesmo já operei desponte de safena e outras cirurgias em indivíduos bem jovens, porque a alimentação piorou, tabagismo, enfim. O que você mencionou sobre diagnóstico precoce realmente é uma pena quando a gente perde pacientes que não fizeram os exames mínimos. Por exemplo, o câncer de próstata é um exemplo, tem o preconceito. Hoje até os cânceres mais graves, pulmonar, câncer de pâncreas, hoje a gente vê indivíduos que quando são diagnosticados na fase precoce, tem um arsenal de drogas e cirurgias que esses indivíduos ficam curados, coisa que no passado era impossível. Então, eu mesmo, vou lhe dar um exemplo. Ano passado eu estava no Sírio, fui atender um paciente e falei, tá tranquilo, vou fazer meu check-up. E com o ultrassom do abdômen eu descobri que meu rim não estava funcionando, porque ele tinha dado lá uma movimentada que dobrou o ureter, enfim. E eu fui operado dias depois e tudo tranquilo, eu podia ter perdido o rim. Então, assim, é triste quando você perde um doente de uma patologia evitável, né? E com exames que você faz em 20 minutos, sem ser invasivos, nada. Mas é duro, porque as pessoas, esse negacionismo, na verdade, é medo, né? Eu acho que cabe ao médico da pessoa, de alguma maneira, persuadir, através de tranquilizá-la, através de ver os benefícios, né? Ou seja, enfim. E o apoio familiar, às vezes, né, para esses indivíduos. Eu fico muito triste quando a gente perde pacientes por motivo que exames simples poderiam ter salvado a vida. Agora, doutora, a gente sempre ouviu falar, e eu estava até discutindo sobre isso com o Joel aqui fora do ar, que as pessoas, quanto mais jovens, né, sofrem um infarto, maiores são as chances de que ela acabe tendo ou sequelas muito graves ou até perca a vida, né? Isso de fato ainda existe? Isso é um mito? E se existir, qual que é a explicação que a gente tem para isso, doutor? Olha, em geral, o que acontece? Quando o indivíduo, a doença, por exemplo, tratando-se do infarto, uma doença evolutiva, a gente envelhece e a tendência é que placas de gordura se depositem em vários territórios do corpo, coração, as carótidas, até os membros inferiores, a aorta abdominal. Então é um processo que às vezes a gente sabe hoje de autópsias de crianças que pode começar antes da adolescência. Os indivíduos que essa progressão é lenta, eles desenvolvem, quando as lesões se tornam mais importantes, circulação colateral. As artérias que têm pouca lesão acabam mandando sangue para aquelas que têm mais lesão, através de caminhos do músculo cardíaco. No indivíduo jovem, que subitamente apresenta uma progressão dessa placa e ele não teve tempo hábil para isso, geralmente são infartos de grandes proporções por causa disso, entendeu? Está explicado, Entendi. Então. Muito bem explicado. Doutor Fernando Platani, primeiro, que é um prazer tê-lo como ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes. Ficamos honrados com a audiência do senhor e, segundo, queremos agradecer imensamente mesmo. Agradecemos imensamente por ter atendido o nosso convite, viu? Espero contar com o senhor em outras oportunidades também. Imagina, eu me sinto lisonjeado, foi um prazer. Espero que as pessoas, de uma certa maneira, claro, muito triste, perder o João Paulo, um grande incentivador do esporte nacional, um grande empresário, uma pessoa de grande coração. E, por outro lado, eu pretendo acalmar um pouco as pessoas que ficaram surpresas, mas este detalhe que, na verdade, é uma cardiopatia que ele já conhecia. E eu estou à disposição, foi um prazer para mim. Prazer é nosso. Obrigada. Dr. Fernando Platani, cardiologista, mestre em cirurgia cardíaca e atende, é claro, no Hospital Albert Einstein, no Sírio-Libanês também. Exatamente. Grande abraço ao senhor e um bom trabalho e boa semana, doutor. Até mais, doutor. Igualmente.